No Literato de hoje, fantasia e realidade enriquecem nossa vivência por meio do contraste. Então vem comigo na nossa viagem literária. O Literato tá começando! Uma história pessoal que se torna o motor para uma grande fantasia. Arthur Araújo nos leva de volta a Camelot, por seus caminhos do frio, na entrevista com o autor. Eu viajei para uma casa da família que fica em Caiana e mencionaram que estava acontecendo os Caminhos do Frio, né, o trajeto Caminhos do Frio. E aí eu fiquei encantado por esse termo, os Caminhos do Frio. Na poesia, a luta e também a necessidade de alcançar o outro e dialogar com ele. Com essa essência conhecemos Giuseppe Macena, no Eu Sou. A ideia da poesia, a meu ver, é se comunicar. E a gente se comunica melhor quando a gente tenta tirar a nossa vaidade, embora a vaidade seja necessária para todo poeta. Todo poeta é vaidoso, mas até que ponto essa vaidade interfere na sua obra? No Café com Poesia, Melquisedeque Abrantes traz os versos da paraibana Maria Bethânia. Eu prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemoinhar aos ventos feito farrapos, arrastar os pés sangrentos, aí por aí. E se você quer dicas de leitura, a gente tem o Na Estante e o Tá na Lista, tudo pra você. Então vem comigo na nossa viagem literária, o Literato está no ar. A fantasia está na raiz da literatura. Ela nasce para contar histórias de deuses, heróis, criar em nós os mitos que permeiam nossa cultura. Ao longo do tempo, ela foi se transformando, contando outras histórias, mas seguindo, criando luz dentro de nós. Arthur Araújo pega esse formato e traz uma história que une suas experiências pessoais com as lendas arturianas em seu livro Caminhos do Frio. Ele conversou com André Cordeiro, na entrevista com o autor. Olá, minha gente, estamos começando mais um Entrevista com o Autor e no dia de hoje a gente recebe Arthur Araújo. Bem-vindo. Muito obrigado por me receber, bom dia. Vamos conversar e saber um pouquinho de sua trajetória. Com certeza. Diga de onde é que começa o seu interesse por literatura? Assim, começou muito cedo, né, quando eu era, 16 anos, jovem ainda, na escola, ensino médio, né, gostava muito de ler. Por inspiração dos meus pais, né? Eles sempre incentivaram muito dentro da minha família, tanto eu como minha irmã. Em contato com literatura dentro das aulas de português foi onde eu realmente desenvolvi essa paixão, né, pela literatura, não só por ler, né, mas também por criar, por escrever. Por incentivo dos professores, comecei a rabiscar algumas coisas, alguns trechos, e aí peguei gosto e não parei até hoje. Me conta um pouquinho de onde é que surge Os Caminhos do Frio. Os Caminhos do Frio, ele surgiu, um vislumbre da ideia surgiu em 2014, né? Quando eu estava caminhando, né? Vivia ali numa região que tinha muitas árvores, né? E tinha uma que estava cortada, estava só o toco da árvore. E aí, como eu tinha muita essa coisa da leitura da fantasia, aí eu me perguntei se a espada do rei Arthur tivesse cravada nesse toco de árvore ao invés da pedra. E aí a ideia fantástica surgiu, né, dessa história fantasiosa de espadas e escudos, lanças e arqueiros, né, e de conquistas territoriais, e que sempre tem aquele toque de magia. Desde uns 12 anos eu já gostava, né, assistia muito filme, Senhor dos Anéis, Harry Potter, Percy Jackson, todas essas mídias, né, culturais que a gente tem aí da cultura pop. E eu queria colocar, né, em algum lugar, e minha mãe, ela me deu o conselho, você gosta muito de inventar história, coloque num papel, ao invés de só ficar contando lorota por aí. E aí eu comecei a escrever e criei uma história ali que era mais autobiográfica, né, me colocando ali em situações fantásticas. E aí a coisa foi caminhando, foi desenvolvendo, até que eu criei uma ficção mesmo, assim, né, mais robusta, como é Os Caminhos do Frio.
Você disse que escreve também no Wattpad, né? Isso, o Wattpad. E aí, como é que ele lhe ajuda, como é que ele lhe ajudou nesse processo aqui? Ah, com certeza. Essa plataforma, né, que ela é gratuita, tá na internet, todo mundo pode utilizar, pode fazer login com o Facebook, com o Google. A partir do Wattpad que eu consegui ter contato com leitores, né, ganhar feedback, saber o que eles estavam achando e construir também essa ideia de construção de histórias com base no que as pessoas veem, no que as pessoas gostam, né, e saber um pouco mais aí de estrutura narrativa também dentro desse universo. Os Caminhos do Frio ele foi publicado originalmente lá no Wattpad. E tem mais coisa? E tem mais coisa, sim. Eu escrevi outros livros, tem outro romance, um mais de suspense policial, e tem uma história que vai mais pro romance romântico, né, que são uma coletânea de contos. Sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre as suas influências literárias. Com certeza, né? Eu já citei algumas aqui, né? Essas histórias de fantasia mais mainstream, né? Essas mais famosas, como Senhor dos Anéis e Harry Potter. Mas na minha graduação de português, teve uma que me influenciou diretamente para a revisão desse livro aqui, que foi Ilíada, né? A Ilíada de Homero, ela é uma história assim fantástica, famosíssima, que reverbera até hoje, né? Gera diversas influências, né? Todo mundo conhece a Guerra de Troia. Então, foi uma coisa que me causou muito impacto e que me fez com que eu modelasse essa história aqui de uma forma totalmente nova, totalmente diferente do que o garoto de 16 anos fez, né, há 10 anos atrás. Os Caminhos do Frio, como eu estava te falando, ela é uma história de fantasia, mas que tem esse twist, né, essa virada do romance policial, né? Quem já leu romance policial sabe que ele sempre passa por uma tragédia, um crime que precisa ser resolvido, né? E o começo dessa história aqui, ela é muito um romance policial, que a gente tem uma tragédia no começo, a gente tem uma morte, né? E a gente fica com esse mistério na mente, né? A gente sempre fica com duas questões quando a gente tem um assassinato numa história. Quem foi e qual foi a motivação? E aí o nosso protagonista, ele vai atrás dessas respostas. E é por meio dessa busca que ele chega na fantasia, né? Que é onde a gente entra com a disputa territorial, né? Dos exércitos, das guerras e também, né? Dessa coisa mais mágica que a gente tem do imaginário, né? Dos deuses, das fadas. Então, para quem não conhece, quer ler um pouco sobre os Caminhos do Frio, ele é um prato cheio nessas medidas. Me conta um pouquinho sobre o título do livro. A história desse título aqui, dessa história, ela vem de uma coisa que é muito regional nossa da Paraíba. Quando eu estava aqui no processo de escrita, logo no começo, né, lá em 2014, 2015, eu viajei para uma casa da família que fica em Caiana, né, ali depois de Soledade, lá no interior do Paraíba. E mencionaram que estava acontecendo os Caminhos do Frio, né, o trajeto Caminhos do Frio, que é um projeto, né, que acontece aqui na Paraíba, cultural, regional. E aí eu fiquei encantado por esse termo, os Caminhos do Frio. Eu fiquei embasbacado, né, como disse. E combina com um aspecto da história muito importante, né, contextual aqui dentro. Eu li em algum lugar, não vou me recordar agora, mas que você tem uma família gigante. Sim, eu tenho uma família muito grande. E que seus leitores, eles se tornam parte da família. Como é isso? Me conta. Com certeza. É algo que, inclusive, está colocado aqui, né, no livro. Esse livro ele foi parte de um projeto, né, ele surgiu de uma rifa solidária. E os principais colaboradores foram pessoas da família, né? Eu tenho uma família gigante, né? Minha avó ela tem 10 filhos, a avó por parte de mãe, a parte de pai tem 4, né? Então, daí vieram tios, eu tenho vários tios, vários primos. Esse livro ele teve muito apoio durante sua jornada aí para publicação. E, inclusive, no final aqui do livro tem uma página, né, com todas as pessoas que apoiaram a rifa, né, não só familiares, mas também amigos e conhecidos que, né, eu vi a ter contato depois, né, dessa rifa. Conta pra gente um pouquinho a importância de ter essa rede de apoio, né, para publicação. Assim, é inigualável. O autor independente hoje em dia no Brasil, ele precisa, né, desse apoio familiar, desse apoio de amigos, para poder seguir em frente com o sonho, né? Porque vamos encarar, isso aqui é um sonho para quem está publicando. Colocar a história no mundo,
agregar leitores e fazer a sua história ficar conhecida. E às vezes você passa por algumas barreiras que parecem intransponíveis, como a financeira, né? A questão financeira entra muito, porque você gasta muito com investimento. Mas também a questão da desmotivação pessoal, né? Você desconfiar da sua história, achar que não está bom o suficiente. E aí você precisa dessas pessoas atrás de você dizendo, confie, acredite que isso aqui vai dar certo. E foi assim para mim. Os Caminhos do Frio ele está disponível na loja online da Flive, né? A Flive que é a editora aqui brasileira, e também tem na Amazon. A Amazon ele também comercializa o livro tanto na versão física quanto na versão e-book do Kindle. Ou pelas minhas redes sociais, você falando comigo, eu também já ajeito para você ganhar um exemplar como esse. É @escritor Arthur Araújo ou @arturiando, né? Os dois com TH, os dois Arturs com TH. Arthur, eu vou pedir agora, a gente sempre, antes de encerrar a entrevista, eu peço para que a pessoa deixe um recado para quem está assistindo e assim, é livre. O meu recado é continuem lendo, né? Aproveitem, a gente tem uma literatura vasta no Brasil, né? O pessoal fala que às vezes a única literatura que importa é a que vem de fora, né? A literatura importada, mas aqui no Brasil a gente tem autores fenomenais, né? Dispostos a mostrar coisas novas, né? Apresentar conceitos novos, dentro dessas fantasias, desses romances, dessas ficções que a gente já está acostumado, né? Os Caminhos do Frio é uma jornada que eu venho trilhando aí há muito tempo, né? É um projeto passional mesmo, ele vem do coração e assim é um sonho que é colocado em forma de papel, né? Com palavras e com trechos. Então, aproveite, né, a literatura nacional, vá atrás, corra atrás, aproveite porque tem muita coisa boa. E com certeza você vai viajar por lugares inimagináveis quando você se propor a conhecer. É isso, muito obrigado. Eu que agradeço. Ele empunhava a lâmina de prata que rasgava os céus com seus reflexos de luz, em um escudo de bronze que havia sido forjado pelos próprios deuses. O capacete lhe pesava a cabeça, mas não o fazia hesitar. Cada passo decidido que dava o levava à ponte que separava dois inimigos mortais, dois poderes colossais e imensuráveis. A gente vai para um intervalo rapidinho, mas volta já já com Eu Sou, de Giuseppe Massena. Giuseppe Massena é poeta e sua poesia transpira aquilo que ele vive. Sindicalista, ele busca no lirismo o contato com o outro, em uma verdadeira revolução ideológica por meio dos versos. Ele conversa com a gente no Eu Sou. Eu sou Giuseppe Massena, nasci no Recife, criado na cidade de Arco Verde e minha família de Itabira, tudo em Pernambuco. Eu sou servidor público por necessidade, poeta por existência e sindicalista por subsistência. Eu sou um poeta que acha que, como disse o poeta Sérgio Sampaio, o lugar de poesia é na calçada. A gente tem que sair daquela poesia lá do século XIX, em que o bonito era dizer coisas complexas, e dizer sim coisas complexas do ponto de vista do sentimento. Porém, a palavra, ela tem a obrigação de chegar. A poesia, ela só se completa com a comunicação, quando a primeira pessoa é tocada por aquilo. Então, a poesia ela tem que ser da forma mais dissecada possível, mais simples possível, que inclusive é o mais difícil de se alcançar com a poesia, é a simplicidade. A literatura em minha vida, ela surge como surge na maioria das pessoas, essencialmente no Brasil. Ela surge através da música, do verso, da letra. Então, desde criança que meu irmão mais velho, Guilherme, me chamava a atenção. Preste atenção nesse jogo de palavras aqui, usado pelo compositor, usado pela compositora. Foi neste momento em que a literatura surge em minha vida. Meu pai era o que se chamava de apologista, que era um grande conhecedor disso, e também declamador. Meu avô era escritor também de história de repente. Daí vem a fase da adolescência, eu começo a ouvir algumas coisas de uma poeticidade interessante, na época com Gabriel Pensador, Legião Urbana, Engenheiro do Havaí,
e isso me chamou muita atenção e eu percebi que existia uma conexão daquilo que meu pai e meu avô declamavam, que se reuniam com amigos para dizer. Então, em seguida, tive a influência do grande mestre da poesia popular do Pajeú, chamado Dedé Monteiro. E naquele momento, eu querendo aprender essas regras mais fixas de rima, de métrica, eu sempre fazia um verso e mandava para Dedé, na época por e-mail. Daí, em Recife, convivendo com vários poetas, a gente, herdeiros da geração do poeta Miró da Muribeca, em que ele, juntamente com França, juntamente com Erickson Luna, Wilson Freire, Cida Pedrosas, ensinaram a gente a dizer poesia na rua, a combater o som do cotidiano com o nosso verso. E daí também muita influência, muita frequência de Mercado da Madalena, Mercado da Boa Vista, e depois saraus com grandes companheiros de poesia, como por exemplo Luna Vitrolira, em que a gente já viajou o país dizendo versos por aí. Então foi aí que a poesia entra na minha vida para habitar. Meu processo de escrita me lembra muito quando o Patativa do Assaré disse que para todo canto que eu olho, eu vejo um verso cibulino. E eu tenho essa sensação também de estar surgindo ideias, de estar vindo imagens poéticas à minha cabeça. Isso acontece essencialmente quando eu estou sozinho, andando, caminhando na rua. E depois eu descobri que o escritor uruguaio Galeano também fazia isso, e isso me deixa muito feliz de ser uma forma de ficar bem próximo a Galeano. Então, compor para mim, escrever, antes de tudo, olhar. E para andar eu preciso estar vivendo, eu preciso estar em movimento. Então a ideia também da escrita é uma escrita em movimento, é uma escrita conectada com o tempo, uma escrita conectada com o cotidiano, que, brincando, feito desse um poeta amigo também, Kerli Magalhães, seria uma poesia recentista, uma poesia feita a partir de coisas recentes, porque, com todo respeito aos grandes mestres que vieram antes da gente, mas também, como disse o poeta Fred Caju, deixemos os poetas enterrados, porque os vivos são os que precisam de reconhecimento, são os que precisam de atenção, sem jamais negar a importância de quem veio antes, porque foi através do ombro deles que nós podemos ver além. Porém, repito, vamos focar nos poetas vivos. Fui numa entrevista de emprego e reprovei. Me aconselharam a comprar um currículo novo. Muito embora entregar currículo tenha algo de loteria. O investimento é baixo, mas a recompensa é somente a expectativa. Mudar de roupa para cobrir tatuagem, ser simpático, inteligente, motivado, cheio de iniciativa e humilde, está fora de moda. O mais importante é não fazer exigências. Continuei a reprovar, sem saber do motivo. Eu ouvi de um especialista em números que para passar em entrevista de emprego tem muito mais chance quem já passou em entrevista de emprego. Ouvi de um especialista em filas de emprego que desempregado tem muito mais chance de ser revistado pela polícia do que de passar na entrevista. Me confessou um vendedor de currículos que há anos suas vendas crescem, por ser o seu negócio é muito mais lucrativo em tempos de crise. Não há dúvida, vender esperança é a profissão do futuro. Quanto mais o tempo passa, né, mais elas aumentam. Então eu já citei aqui cantadores de viola, já citei Dedé Monteiro, Humberto Gessinger do Engenheiro do Havaí, Renato Russo, Gabriel Pensador. Isso na formação, né? Hoje também bebo de várias poesias pelo Brasil afora. Minha companheira Luna Vitrolira me serve muito de referência de escrita. Outro companheiro também, Gleison Nascimento, foi muito importante na minha formação do processo criativo, do processo de escrita. Alan Jones, um poeta maravilhoso de Aracaju, junto com o companheiro Pedro Bomba, também são influências. Pedro Blanco de São Paulo e Adirese Danes também de Recife. Então, tenho várias influências que continuam sempre e cada vez mais se somam ao cadeirão que no final da minha poesia. Eu diria que, enquanto poeta, enquanto sem escritor, não se dê tanta importância assim. Só quando a gente se resume àquilo que realmente a gente é que o nosso verso, a nossa obra, de uma forma geral,
pode sair da forma mais essencial possível, pode sair da forma mais pura. Pura não de vir separado de tudo que nos arrodeia no mundo, mas pura de tentar, pelo menos nessa circunstância, diminuir a nossa vaidade. Porque, como já dito anteriormente, a ideia da poesia, a meu ver, é se comunicar. E a gente se comunica melhor quando a gente tenta tirar a nossa vaidade, embora a vaidade seja necessária para todo poeta. Não existe poeta sem vaidade. Isso é algo que precisa ser dito aqui de forma clara. Todo poeta é vaidoso, mas até que ponto essa vaidade interfere na sua obra? Essa é a grande questão. Então, busque sempre o simples. Busque sempre se comunicar. Que o melhor poeta que há é aquele que mais pessoas compreendem. Eu até hoje tenho um livro lançado chamado Pequenos Socos ao Pé do Ouvido, que teve uma tiragem de 300 exemplares e felizmente já foram todas vendidas. Ele está por aí, mas como eu sou um poeta mesmo da oralidade, para você encontrar minhas obras, primeiramente compareça ao sarau em Recife chamado Digaí, no Bar Super 8, na rua Mamede Simões, e aquilo acontece uma terça-feira por mês. O melhor lugar para você acessar hoje os meus poemas, José Macena, meu nome, que vai constar aí na tela, está lá no Instagram e lá constam vários vídeos, vários poemas também, e que você pode falar lá comigo no direct e também posso enviar. Mas muito em breve também lançarei meu segundo livro, chamado Otário, só com poemas de desamor, e em seguida também lançarei outro livro, que é um livro só de poemas para o Recife, que será Quem está em Recife fala mal, quem não está sente saudade. Ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada. Se band-aid na dobra do braço é sinal de exame admissional ou de HIV. Se há amor no crime passional. Se o Natal é a festa do peru ou da frustração. Se Jesus existiu ou é somente fé que vai chover. Se o mapa astral é verdade ou a gente quer se transformar naquilo que adivinharam. Se quem dorme demais tem preguiça ou medo. Se o carinho é feito da carência. Quantas pessoas tomam remédio para dormir? O que seus amigos querem esquecer em um bar? Os pais educam ou se vingam? Preste atenção. Quando tiver certeza, guarde a sua opinião. E essa semana eu tô trazendo uma ótima dica de leitura no Na Estante, hein? Sou Super e Você conta a história do menino Lucas e de sua avó Bia. Juntos eles descobrem o potencial que o ser humano tem de crescer e mudar o mundo. Para isso, eles usam superpoderes que são bem comuns a todos nós. O autor André Pimenta, responsável pelo texto e pelas imagens no livro, revela que o objetivo da obra é unir as crianças e os cuidadores por meio de uma leitura conjunta, mesmo quando a criança já consegue ler sozinha. Sou Super e Você pode ser encontrado na estante da livraria A União. E na volta, Melquisedeque Abrantes interpreta um poema de Maria Bethânia, mas a Maria Bethânia é lá de Souza, no Café com Poesia. Melquisedeque Abrantes escolheu os versos de Maria Bethânia para trazer para o Café com Poesia. O jovem sertanejo escolheu a arte, após ela escolhê-lo. E desse encontro fortuito surgiu um artista pleno e cheio de criatividade e força. Vem por aqui, dizem-me alguns, com olhos doces, estendendo-me os braços e seguros de que seria bom que eu os ouvisse quando me dizem, vem por aqui. Eu olho com olhos laços e há nos meus olhos ironias e cansaços e eu cruzo os braços e nunca vou por aí. E a minha glória é essa. É criar desumanidades, é não acompanhar ninguém. Que eu vivo com mesmo sem vontade com quem rasguei o ventre, a minha mãe. Se é o que busco saber, nenhum de vós me respondes, então por que me repetis? Vem por aqui. Eu prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemoinhar aos ventos feito farrapos, arrastar os pés sangrentos a ir por aí. Se vim ao mundo, foi somente para desflorar
florestas virgens e desenhar os meus próprios pés na areia inexplorada. E o mais que faço não vale nada. E como pois sereis vós que me dareis machados, ferramentas e coragem para derrubar os meus obstáculos. Corre nas vossas veias o sangue velho dos avós. Vós amais o que é fácil. Eu amo longe, a mirasmo, amo os abismos, as torrentes, os desertos. E tenho a minha loucura e levanto como um facho arder na noite escura, sinto espuma, sangue e cântico nos lábios. Aqui ninguém me dê piedosas intenções. Ninguém me peça definições, ninguém me diga vem por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou. É uma onda que se alevantou, é um átomo a mais que se animou. Não sei por onde vou, não sei para onde vou, mas sei que não vou por aí. Meu nome é Melquisedeque, tenho 27 anos, sou de Sousa, Paraíba, sou sertanejo. Vim dessa cidade que tem uma história, né, com a questão dos dinossauros. Sou artista, hoje em dia também me considero multiartista, porque depois da minha formação em teatro na UFPB, eu tive a oportunidade de, durante o curso, experimentar outras áreas. Então hoje eu me considero esse multiartista, sertanejo e apaixonado por estudar, por conhecer. Desde criança eu brincava na minha rua de organizar festinha, de organizar quadrilha, isso eu com 8 anos montando quadrilha na minha rua, quadrilha junina, fazia teatro, pegava os filmes, escrevia o roteiro à mão para montar com os meus colegas, então eu sempre tive essa veia correndo dentro de mim, né? esse sangue pulsando dentro de mim. E na escola também foi um lugar que eu tive a oportunidade de desenvolver isso ainda mais. Quando eu chego no ensino médio eu lembro de uma coisa muito interessante, que é meus colegas com a farda do 3º ano, e todo mundo com nome assim, medicina, arquitetura, direito. E eu lembro que a minha farda do 9º ano tinha escrito artes cênicas. Mesmo sem eu saber para onde eu ia, se eu ia, o que eu queria fazer, eu não sabia. Mas tinha Melquisedeque, artes cênicas. E eu acho que foi uma projeção mesmo assim, dessa vontade de me tornar um artista profissional, porque eu já era artista. E aí eu escolhi a arte nesse momento, porque ela sempre veio me escolhendo. E a gente volta com mais dicas para você. Agora com a Sayaka Shoji no Tá Na Lista. Oi, João! Oi, pessoal! Voltei com mais um Tá Na Lista aqui no nosso Literato. Vocês sabem que quando eu apareço por aqui é porque eu tô trazendo as sugestões de leitura da galera de casa. Então, ó, já vamos parar de enrolação e vamos conferir as dicas de hoje? Deixa eu chamar então o nosso editor e apresentador nerd aqui da TV Cidade, o Igor Fabrício, que vocês já conhecem lá do Momento Geek, né? Mas, ó, dessa vez ele chega com uma dica imperdível, mas é de leitura. Olha só. E aí, pessoal, meu nome é Igor, sou criador de conteúdo aqui de João Pessoa e eu tô aqui hoje para indicar um livro, Memórias da Cidade de João Pessoa, do cronista Sérgio Botelho. É um livro que fala sobre as memórias da cidade, né? Como o título bem fala. E essas memórias são tanto dele, do cronista, quanto dos locais, né? Da cidade. Enfim, são muitas histórias contadas aqui, de todos os casarões antigos, dos palácios, das construções centenárias que a gente tem aqui. Eu acho que é uma leitura bem gostosa de fazer. E é bem rapidinho, o livro é curto. Então acho que você consegue fazer uma leitura bem breve aí de um dia, se você for um grande consumidor de livros. Eu estou tentando melhorar, então eu estou lendo ele já tem alguns meses. Mas é uma leitura muito gostosa de fazer e eu tô aqui para indicar para você esse livro, Memórias da Cidade de João Pessoa, do cronista Sérgio Botelho. Como sempre, a galera que chega aqui no Tá Na Lista manda muito bem nas dicas, né? E eu não posso fazer diferente, então chegou a minha vez. Quem é leitor sabe, né, meu povo? Tem histórias que não só são lidas, elas ficam dentro da gente ali, ó, cutucando, mesmo depois da gente fechar o livro, não tem jeito. E para mim, Olhai os Lírios do Campo, de Érico Veríssimo, é uma dessas histórias, viu? Apesar de ter lido há muitos anos atrás, as palavras dele ainda ressoam em mim. E não coincidentemente, esses dias
eu lembrei desse livro e trouxe ele como dica aqui para vocês. Publicado em 1938, esse foi o livro que mudou a carreira do autor e não é à toa, acredite. A gente acompanha Eugênio Pontes, um jovem pobre que com muito esforço se forma médico. Mas na hora de viver os sonhos, ele descobre que o caminho até o sucesso é pavimentado por escolhas que custam caro. Muito caro, viu? E aqui, Érico Veríssimo não entrega só um drama de amor não, tá? Ele coloca o dedo na ferida como se questionasse ao leitor o que você deixaria para trás para conquistar o que sempre quis. E quando você chegasse lá, será que ainda seria você? Bom, esse é um texto extremamente sensível, comovente e, ao mesmo tempo, é um soco disfarçado de carícia. Você começa achando que é apenas uma história de um homem e termina percebendo que é também sobre você, sobre mim, sobre todo mundo que já teve que escolher entre o coração e a conveniência. Olhai os Lírios do Campo é mais do que um livro, pelo menos para mim, ele é um convite a ler, a sentir, a se perguntar sem pressa o que de verdade vale a pena para você e para sua vida. É isso, João. Eu vou ficando por aqui, mas como você já sabe, a gente se encontra no próximo Literato. Tchau! O Literato dessa semana vai ficando por aqui, mas se você quiser rever o programa de hoje, vai lá no canal do YouTube da TV Cidade e aproveita. Semana que vem tem mais, hein? Um abraço e até a próxima.